Oi, turma, voltando. Foi só falar que não ia cair, caiu. Ou pouca. Voltar a falar para... Desculpem, tá? Não sei o que foi que aconteceu. Travou meu sistema aqui, todinho. Vou falar aqui. A professora estava empolgada que tinha conseguido não cair. Pá, cair. Maravilha. Bom, isso que não presta a comemorar. Ai, deixa eu voltar aqui. Tá, pessoal, eu vou tentar... Eu acho que é porque eu estava com o slide aberto, né? E aí o slide ele é pesado, porque é um link também da internet. Eu faço os meus slides tudo na nuvem, então eu não baixo, não é PDF, tá? Eu vou abrir novamente os slides. Bom, enquanto eu estou abrindo o slide para a gente não perder tempo e nós retornar, há uma diferença aí entre propaganda abusiva e enganosa. Vocês saberiam a diferença? O que é uma propaganda enganosa? Eu até iniciei, né, falando da enganosa, tá? Mas alguém saberia me dizer a diferença entre o que é uma publicidade, perdão, só falo propaganda. O que é uma publicidade que visa enganar e uma publicidade que que tem em seu cerne a abusividade? Bom, olha só, pessoal, a publicidade que ela é enganosa, o objetivo, na verdade, ela é considerada enganosa porque ela visa, de maneira parcial ou total, omitir informação desse consumidor, tá? Ou, na verdade, além de omitir, ela visa induzir a erro. Então, como nós falamos, nós tínhamos uma publicidade da TIM, que falava da tarifa zero. Nós também tivemos da Casas Bahia, que ela leva o consumidor a erro, porque na compra desse televisor, ela só colocou o valor de uma das parcelas e não o valor do montante, tá? Então, na verdade, quando eu tenho a oferta, que é a questão da oferta e da publicidade enganosa, é porque significa que ou ela omitiu uma característica, ou ela falou de uma qualidade que não é bem assim. Imagina, por exemplo, que eu faço, enquanto fornecedor, uma publicidade, e essa publicidade ela está se referindo aqui à minha pilha, vamos dizer que eu venda seja revendedora de pilhas, que a minha pilha dura, é a mais resistente no mercado, ou que o toldo que eu ofereço, imagina que seja uma empresa de toldos, que o toldo é resistente até a chumbo. Claro que é uma brincadeira, é uma metáfora, mas isso leva o consumidor a erro porque ele acredita que qualquer intempérie da natureza, em termos de ventos fortes, de chuva, ele vai resistir. E, na verdade, você leva para uma praia, você leva para um passeio, quando você vê, simplesmente desarma todo. Então, na verdade, não pode, então, o caráter da publicidade brincar com a ignorância, tá, do consumidor em relação àquele tipo de material, em relação àquele tipo de produto, porque pela boa-fé objetiva, acredita-se, e no caso o consumidor, que quem está ofertando e fazendo essa publicidade é conhecedor do próprio produto que coloca no mercado e do próprio serviço que está veiculando. Então, o consumidor, por boa-fé, olha, vai ver que ele resiste a tudo. E quando vê essa resistência, não é daquela forma que havia dito, tá? Então, é isso que é considerada como enganosa. Enganosa no sentido de levar ao erro, tá? Quando nós estamos falando já da publicidade, ela sendo abusiva, ela é mais séria. Professora? Claro que a enganosa é séria, mas a abusiva ela é mais séria. Por quê? Eu consegui agora novamente os slides para vocês. Porque a abusiva, ela envolve discriminação. Não só discriminação, linguagem inapropriada, ela é abusiva porque ela incentiva a violência, tá?
Aí tá aqui, olha, ela é subjetiva, uma vez que atinge os valores e direitos fundamentais do consumidor. Direito à vida, à liberdade de expressão, aqueles direitos fundamentais já estudados na Constituição Federal, tá? Então, a dignidade da pessoa humana, ela é afetada. Deixa eu ver algumas perguntas aqui. Janaína, enganosa porque leva o consumidor a erro e abusiva omite a informação? Não, Janaína, é o inverso, na verdade, né? Não é nem que seja o inverso, é assim. A enganosa, ela leva ao erro e omite a informação, tá, Janaína? Agora, a abusiva, ela não omite. Na verdade, ela deixa uma mensagem implícita, subliminar, ela entra no teu psicológico e ela te induz a uma atividade precoce, por exemplo, no sentido sexual, ela te induz à violência, exagero, ela te induz ao desrespeito, e ela te induz a você falar mal de alguma cultura, de algum país, ela te induz a preconceito racial, preconceito de gênero. Então, ela é bem subliminar. Vocês vão ver exemplos aqui, tá? A enganosa é que induz ao erro e a abusiva é aquela que incentiva a violência, é uma conduta ruim. Perfeito, isso mesmo. Então, a abusiva, olha aqui, são algumas formas: discriminação de raça, crença, gênero, idade, região demográfica. Região demográfica é dizer assim, uma propaganda, uma publicidade, perdão, coloca assim, que estamos na situação da Covid, um exemplo, que não tem, tá? É só para vocês entenderem. Porque principalmente o povo do norte e nordeste tem mais dificuldade vamos dizer, em se disciplinar contra as questões sanitaristas. Não é verdade, porque ocorreu isso no Sudeste, no Sul menos, mas no Sudeste muito grande, Rio e São Paulo estão aflorando. Então, isso aqui é hipotético, não foi veiculado. Mas se em algum momento, nessa brincadeira, fosse, tu é nordestista, tu é nortista. Então, isso tem, na verdade, tá? Tem um caráter que é discriminatório contra a região demográfica. Incentiva a violência, incentivo ao exagero dos consumidores. Pessoal, teve uma publicidade considerada super abusiva da marca Coca-Cola, que foi retirada do mercado. Se vocês quiserem, é só procurar no Google. Por que ela é abusiva? Ela incentivava o exagero do consumidor. Era um relógio e ia marcando, por exemplo, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ele dava o contorno do relógio em 24 horas e a cada hora dizia assim, beba Coca-Cola. Beba Coca-Cola. Isso vai entrando no teu cérebro. Eu não estou falando se a Coca-Cola você gosta, se você consome. Eu não estou dizendo que ela não tem direito de fazer a publicidade, mas isso, pelo CONAR, isso é exaustivo. Uma coisa é ela pagar no período da manhã, vespertino e noturno, publicidades falando da Coca-Cola. A outra coisa ela está todo o tempo e com a marcação de relógio, beba Coca-Cola, beba Coca-Cola. Isso foi considerado abusiva, foi retirada do ar. Então, por quê? Porque ela falava relógio, relógio lembra tempo, e quando você ouve o tic-tac do relógio, emocionalmente desperta uma vontade de beber a Coca-Cola onde quer que você esteja. Isso é muito ruim, não é legal, tá? Deixa eu abrir aqui o chat. Voltou. Tipo, compre batom. Na verdade, o compre batom pode até ter isso, compre batom. Mas se isso for compre batom, que é um slogan, não é abusivo. Mas se o compre batom for através de várias publicidades, mídias televisivas, impressas, digitais, e que isso seja veiculado todo o tempo, aí é ruim. Então, nesse caso, o compre batom, ele só vai ser abusivo se houver publicidade e oferta extensiva que leve o consumidor a exagero. Mas se isso for só um slogan, não, tá? Vamos lá. Aí eu trouxe aqui para vocês, deixa eu ver aqui, uma posição, antes da gente entrar com casos reais,
sobre o próprio CDC, tá? Que é o artigo 37. Então, eu falei que a publicidade, ela tem o artigo 36, 37 e 38. E aí, no artigo 37, diz assim, é abusivo, dentre outras, a publicidade discriminatória, e aí é amparado constitucionalmente, né, turma? Discriminatória de qualquer natureza, que incite a violência, explore o medo, explore a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial e perigosa à sua saúde e à sua segurança. Então, quando vocês forem ao CDC, Professora, a senhora fechou o microfone. obrigada. Vocês estão sem ouvir desde o início, então, né? Ótimo. Então, vamos lá. A publicidade. Então, ela está do artigo 36 ao 38. Do artigo 36, a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor tenha fácil e imediato entendimento da publicidade. Ela considera o que é propaganda, no caso aqui, publicidade enganosa ou abusiva. E no artigo 38, ele é o mais importante para mim em termos da área jurídica. Por quê? Ele não é pelo CDC que é mais importante, eu estou falando pela prática advocatícia. Porque quando você vê uma oferta ou uma publicidade que ela é enganosa, sabe a quem cabe provar que ela não era enganosa ou abusiva? O próprio fornecedor. Lembra daquela inversão do ônus da prova? Turma, como consumidor, ele é vulnerável juridicamente, ele não tem um contrato, ele não tem o teor daquela peça publicitária. Como é que ele vai provar que foi enganosa ou abusiva? Só se ele ficar filmando lá com o celular dele ou pegar um site, mas ele não tem como comprovar isso. Então, ele se queixa, tá? Através do CONAR, pelo CONAR, através do PROCON, através da agência regulamentória, ele vai, na verdade, se queixar, esse queixume vai ser processado, vai ser analisado e é dado ampla defesa e contraditório ao fornecedor. Este fornecedor é que vai comprovar que essa publicidade não é enganosa nem é abusiva. Aonde está isso, professor? Artigo 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina, tá? Vamos aos exemplos para finalizar? Olha essa, pessoal, muito interessante. Essa daqui foi da cervejaria Quirim. Vocês estão ouvindo? Tá. Deixa eu ver só a Lara aqui, que eu acho que ela tinha colocado. A enganosa é quem induz ao erro e a abusiva é aquela que incentiva a violência e uma conduta ruim. Já tinha lido, sim. Olha só, aqui tem a cervejaria Quirim sofreu por uma campanha veiculada em 2010 e 2011, que ela destaca que é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Professora, mas isso é até um elogio. Não. Isso trata a mulher como objeto, isso foi retirado. Diz assim, é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Devassa. Aí tem aqui, devassa negra. Aí diz, estilo de fermentação, cremosa. E aqui diz, e com malte torrado. Se ela dissesse que era uma cerveja com malte torrado, com boa fermentação, até aí estava ok, turma. O problema é que ela colocou uma figura de uma mulher bonita, só que negra. E não é por ela ser negra, vamos dizer, ela colocou a mulher como objeto. Ela coisificou a mulher, colocando a relação
até metafórica desrespeitosa, dizendo que a mulher e o corpo negro, ela é cremosa, ela tem um malte, quer dizer, colocando como valor não da mulher, a mulher bonita, a mulher cheirosa, não. Ela veiculou como a cerveja é um objeto, e cerveja é para tomar. Então, associa principalmente ao público, parte feminino e principalmente masculino, tá? Que a mulher é objeto de desejo. Toda vez que ele estiver tomando essa cerveja negra, ela vai ser coisificada. Tem muitas também colocando mulher loira e cerveja, isso já foi bastante batido. Não é por colocar a mulher, mas é por colocar ela como objeto, loura, né? Que é gelada e ao mesmo tempo é quente por dentro. Então, é um pouquinho complicado isso. E no caso das cervejas, se referindo à questão loira, passa a ser só agora pela cor, que é o cabelo que é loiro, é menos pior. Mas essa questão aqui, e mesmo assim ainda é abusiva, tá? Ela, na verdade, ela teria até que ser retirada. Essa daqui foi péssima, porque ela veiculou pelo corpo que se conhece a verdadeira negra. Então, quer dizer, uma negra que não tenha um corpo dito como bonito, ela, na verdade, não é reconhecida como verdadeira, ela é falsificada. Então, na verdade, dá dupla interpretação, duplo sentido, e isso é considerado abusivo, porque é desrespeito a valores fundamentais, tá? Outro que desrespeitou, em outro teor aqui, uma campanha da Skol, no ano de 2015, que dizia assim, uma campanha veiculada pela Skol em 2015, com os dizeres: esqueci o não em casa, provocou ambiguidade de interpretação por parte da população. Duas mulheres, na verdade, saíram, na verdade, foi uma publicidade que dizia, era do carnaval, para vocês entenderem. Era carnaval, época de carnaval, e a Skol, em 2015, tentando enquadrar esse momento do carnaval, ela colocou assim, esqueci o não em casa e trouxe o nunca, e aparece uma mulher fazendo cotoco. A Skol entendeu que essa publicidade dava a dizer que não é para haver assédio sexual no carnaval. Não é porque a mulher sair do jeito que ela quer que ela vai ser estuprada, que ela vai ser abusada, que vai ter ato libidinoso contra ela, tá? Então, a Skol colocou a argumentação que esse esqueci o não em casa e trouxe o nunca e faz assim, é justamente para que não haja abuso sexual. Só que tiveram pessoas que não entenderam dessa forma. Então, a gente tem que ter cuidado para ver na língua portuguesa se essa publicidade não causa ambiguidade ou duplo sentido. Algumas pessoas entenderam que esqueci o não em casa e trouxe o nunca, não seria para não ser abusada sexualmente, tá? Mas para dizer que no carnaval, olha aí a interpretação, que no carnaval pode tudo. Minha professora, esqueci o não em casa e trouxe o nunca e é carnaval, poderia dar a entender que sempre vai ser nunca, mas que no carnaval vou abrir uma brecha e podem me abusar. Foi muito polêmico isso, mas quem decidiu isso foram os tribunais superiores, para você ter uma ideia, parou isso na justiça. E essa propaganda, ela teve que ser retirada, porque eles aproveitam, às vezes, uma mesma publicidade, eles aproveitam, porque também foi uma propaganda aí, por isso que eu estou falando propaganda, porque a publicidade é o objetivo de você comprar a Skol, mas a propaganda é uma ideia, lembra? Por isso que às vezes eu falo propaganda. Porque propaganda é uma ideia, e a ideia era o não abuso sexual. Só que não ficou muito legal essa veiculação, não ficou legal. Tem um outro aqui, que para nós finalizarmos, que foi um exemplo da propaganda da Mattel sobre produtos da Barbie. Olha quem atuou, o Procon. O Procon multou a empresa em mais de R$500 mil, por entender que a campanha projetava preocupação excessiva quanto à aparência e os produtos inseriram na criança procedimentos do mundo adulto. Deixa eu verificar um momento aqui, que eu espero que não caia. Eu vou deixar ela por último, que se cair, vocês têm acesso a ela depois, tá? Que eu quero ver se vocês conseguem ouvir o áudio dessa propaganda. Por que não está publicidade, professora? Porque foi uma ideia.
E aí a publicidade é quando eu compro a boneca Barbie, tá? Eu já vou finalizar a aula com ela. Então, o que é a publicidade para ela não ser enganosa nem abusiva? O que ela deve ter? Ela deve identificar quem está fazendo a publicidade, ela deve ser verossima, ou seja, é verdade o que ela está publicizando. Ela não pode abusar da ignorância, ela não pode abusar da hipervulnerabilidade das pessoas, ela tem que ser transparente, ela tem que cumprir o que ela está veiculando. E se ela, por acaso, for abusiva ou enganosa, pelo artigo 38 do CDC, caberá ao quem está patrocinando essa publicidade a provar na justiça que ela não é nem enganosa nem abusiva. É o que a gente fala em versão do ônus da prova. Quando ela é enganosa, ela está no artigo 37, parágrafo 1º e 3º, e quando ela é abusiva, ela também está no artigo 37 do CDC, sendo que o parágrafo é 2º. A pessoa que se acha prejudicada numa publicidade, professora, enganosa ou numa publicidade abusiva, ela pode pedir e pleitear indenização? Resposta: sim. Ela pode, igual na oferta, ela pode fazer cumprimento forçado, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente ou até pedir a rescisão do contrato. E, por fim, o que é essa contrapropaganda? Às vezes, a propaganda foi tão ofensiva que foi a ideia e depois a publicidade foi tão enganosa ou abusiva a ponto de você querer comprar o produto ou serviço que os órgãos podem pedir para que haja uma retratação pública por parte de quem patrocinou essa publicidade. Então, pode pedir que conserte aquela publicidade ou venha se justificar através do mesmo meio que foi anunciado, jornal, imprensa escrita ou imprensa televisionada, para pedir desculpa, tá? Que não era essa a intenção. Então, é a contrapropaganda, tá? Ou seja, fazer uma propaganda buscando respeitar aí os direitos desse consumidor. Professora, tem uma questão sobre sanções em relação à propaganda enganosa. A senhora poderia falar sobre isso? Tem sim, na verdade, nós vamos ver, deixa eu pegar aqui a sanção. A sanção está aqui, Edneiva, tá? Você, quando acessa o CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, ele no seu artigo 50, basta clicar no artigo 50, ele tem que as empresas podem sofrer primeira advertência, elas não vão logo ser multadas, isso aqui é gradativo. Primeira advertência, dando direito à ampla defesa e contraditório. Depois da advertência, elas vão recomendar que o anúncio seja alterado ou corrigido, tá? Depois, elas vão recomendar aos veículos no sentido que sustem a divulgação do anúncio. Eu já te adverti, não adiantou. Eu já pedi para tu alterares e corrigir, não adiantou. Então, ela liga para uma Globo, ela liga para uma Record, ela denuncia e diz que já foram feitas medidas de advertência e recomendação, que a empresa continua desrespeitando isso, e ela liga para a emissora da rádio, da televisão ou até do jornal impresso para que sustem e suspendam essa veiculação de anúncio. Caso não seja feito isso, as mídias também responderão, tá? Vai ser divulgada a posição do CONAR em relação ao anunciante, aí o CONAR, se ela continuar a desrespeitar, vai nas suas páginas anunciar por que fez isso, vai comunicar, tá? Até chegar a multa. Tá? Então, compete privativamente ao Conselho de Ética do CONAR apreciar e julgar as infrações aos dispositivos desse código. Lembrando, o CONAR não é poder judiciário, ele atua numa medida administrativa, igual o PROCON. Só que o PROCON é consumidor e o CONAR é específico à publicidade enganosa ou abusiva, tá? Então, compete privativamente ao Conselho do CONAR alterar as disposições desse código. Então, eu não sei se eu te respondo, se eu cheguei a te responder, mas isso era a mesma dúvida aí da Larissa. Essas sanções administrativas são em relação ao CONAR. Em relação ao Código de Defesa do Consumidor,
nós vamos começar a ver penalidades a partir do artigo 51, tá? E que envolve multa, tá? Mas sempre primeiro diálogo, advertência, depois retira essa publicidade do ar, até vir multa pesada em relação a isso. De nada. Bom, deixa eu ver se para fechar daqui, verifiquem se vocês escutam um áudio, que eu acho que esse áudio talvez só venha para mim. Mas se só vier para mim, você consegue isso no YouTube, tá bom? Verifica se vai o... Deixa eu abrir aqui a apresentação rapidamente para ver se vai, pelo menos ela... É bom que é fácil, é só colocar Barbie, tal, vai aparecer. Deixa eu ver que ele está carregando aqui. Eu acho que aquele não... Tá até no YouTube, mas o meu receio para o YouTube falhar, tá? Verifiquem aí. Esperar aqui que está processando. Vocês estão conseguindo ouvir? Vocês conseguem ouvir? Falem por áudio, porque se vocês... o chat... Deixa eu ver aqui. Sim? Não? Vê agora aí. Não? Deixa eu ver aqui. Quando a senhora compartilha a tela, tem uma opção de adicionar áudio. Espera aí. Áudio. Deixa eu ver. É porque o meu tá todo microfone, sem me assista. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar o áudio aqui, pessoal, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, talvez eu não saiba fazer, mas o que eu sugiro? É só você colocar Barbie Ultra Glam e aí você vai ver, deixa eu ver aqui, só se ele... Ele não vai ter a legenda. Eu vou copiar o URL do vídeo, fazer aqui para não atrasá-los. Eu vou copiar o URL do vídeo e vou tentar colocar aqui para vocês através do chat, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, espera aí. Na verdade, deixa eu ver aqui. Olha, já até compartilharam aqui no grupo. Era esse mesmo, tá? É só para vocês entenderem que no caso aqui da Barbie, ela coloca a babylice, a forma como tem que se arrumar, ela dá muito valor para a criança desde precoce, não que ela não tenha que se preocupar com a vaidade, mas ela coloca como se fosse um mundo ideal, um mundo muito adulto para a criança, e a criança acaba introjetando esse tipo de valor. Então, na verdade, acaba desrespeitando a criança por ser criança e começa a colocar ela muito no mundo do adulto. Então, isso foi considerado uma publicidade que a gente viu no sentido abusivo, tá? Então, é interessante. Se vocês pegarem e começarem a analisar, vocês vão ver que tem muita publicidade abusiva. Aí, o que eu fiz para nós encerrarmos? Eu deixei, prestem atenção, para nós finalizarmos. Esta semana, nós pedimos uma tarefa para vocês, que nós vamos dar 15 dias de entrega, a norma, né, a sugestão do Centro Universitário Fibra, tá? Para que o aluno não fique muito sobrecarregado, tá? E ele está valendo ponto
tá? Na verdade, não é esse que eu estou projetando aqui. Tá lá, atividade pontuada, tá? É sobre o Covid-19 e eles são 4 perguntas subjetivas, sendo que não é para ter autor, pessoal, não precisa referencial teórica, não precisa Risato Nunes, não precisa Fabrício Bolzan, não precisa nada. É literalmente responder com base na 8.078 de 90, com as suas opiniões, mas baseada na 190 já, 8.078 de 90, tá? Ou seja, no CDC, tá? Mas foram questões subjetivas. E aí ela vai estar valendo 2,5 pontos. Só que eu resolvi deixar uma atividade que veio do portal Saraiva, é essa aqui. Ah, professora, eu tenho 2. Não, turma, não confundam. Essa aqui é só para você fixar o conceito da aula de hoje. Professor, e se eu não quiser fazer? Não vai perder ponto, ela não vale ponto. A que vale ponto é que está a atividade pontuada 2,5 pontos e tem um homenzinho assim esperando com um clique verde. Essa é que vale 2,5 pontos que você não pode perder. Essa daqui que eu coloquei é só para ajudar vocês, porque vocês vão ver que a oferta no Código Civil se baseia de uma forma e no direito do consumidor de outra forma. Como a nossa disciplina é consumidor, na verdade é só você saber, e você já assistiu essa aula, é você saber que o Código de Defesa do Consumidor não é a mesma relação do Código Civil. Tá? Só isso, é só fazer essa diferença. Professor, é obrigado a te enviar? Se você quiser enviar pelo site, pela própria plataforma da Saraiva, pode enviar. Eu coloquei até dia 24 para o envio. Mas volto a esclarecer. Esta atividade é só para fixar conteúdo, ela não vale ponto. A que vale ponto, ela está no nosso NEAD como valendo aí ponto, tá bom? Eu acho até, aqui eu estava com o site do NEAD, mas eu não estou mais com ele, desde que caiu a nossa primeira parte do vídeo, tá bom? Eu posso esclarecer mais alguma coisa, pessoal? Ficou clara a diferença de publicidade enganosa e abusiva, oferta, o que são práticas comerciais ruins, o que pode fazer o CONAR, né? O que eu posso denunciar também para agências regulamentadoras. Enfim, deu para entender o teor da aula de hoje? A que vale ponto pode postar até 24, são 15 dias, tá? São 15 dias. Ficou claro? Tá, esses slides já estão disponibilizados, eu só vou disponibilizar mais tarde essa aula do Zoom, tá bom? Eu agradeço desde já a participação de todos e, no caso, nós vamos nos ver na próxima semana em prática comercial, mas eu já não vou mais abordar oferta e publicidade, tá? Professora, a senhora poderia exemplificar como ocorre a inversão do ônus da prova? Posso. É quando o advogado do consumidor pleiteia na justiça através da petição, pede lá nos pedidos a inversão do ônus da prova. Ele, na verdade, ele comprova através da peça publicitária, ele pode até anexar os autos, tá? E ele, por exemplo, poderia anexar essa da negra no sentido da escola. Então, vamos dizer que fosse uma consumidora ou pessoas negras, se sentisse ofendida. Então, vai esse advogado, anexa a peça publicitária e na parte da petição, que vocês já estão cientes minimamente, né, qualificação das partes, do fato, do direito, né? E aí, quando fosse do pleito, ou seja, dos pedidos, ia pedir-se a inversão ao ônus da prova. Basta fazer isso, inversão do ônus da prova, porque aí o juiz da vara do juizado especial, consumerista, vai entender que, na verdade, quem tem que fazer e que provar que essa publicidade não foi enganosa nem foi abusiva, no caso, seria a escola. O artigo 37 é porque quem patrocina é a escola. No caso desse exemplo que eu dei, que foi aqui, ó, a negra, que está aqui, a cerveja Kirin, foi Kirin, eu falando de escola, olha, a cerveja Kirin sofreu um processo por uma campanha veiculada, então a inversão do ônus da prova é a Kirin
perdão, falei errado o nome da cerveja, é a Kirin, que teria e vai ter que provar que não é uma publicidade abusiva ou enganosa. No caso, é abusiva aí, tá? Então, o ônus da prova é de quem a patrocina, o ônus de provar. No caso, não seria a agência de publicidade, e sim a patrocinadora, né? Exatamente. Quem é que está patrocinando? Quem é que está patrocinando, tá? Mesmo que eu contrate uma empresa de publicidade para fazer essa publicização, mas o teor da peça publicitária é quem está pagando, quem é que patrocina, tá? Porque, na verdade, a terceirizada que está publicizando, ela está sendo paga para colocar no meio televisivo, mas ela não é corresponsável pelo teor da peça publicitária, entendeu? Então, é por isso que é quem a patrocina. No caso, foi a Kirin. Mesmo que a Kirin seja uma cervejaria e não seja uma empresa de publicidade, a empresa de publicidade é uma terceirizada. Tá? Então, não é a empresa de publicidade que cabe dizer que a publicidade não é enganosa, é quem as patrocina. No caso, é a empresa que está pedindo para ela veicular. Leia-se, no caso, a Kirin, tá bom? Acho que foi boa a tua pergunta, porque muita gente pensa que é quem está fazendo a veiculação midiática, tá? Bom, então, gente, se não há mais dúvida, eu dou por encerrado a aula de hoje, tá? E na aula que vem nós vamos dar continuidade à prática comercial, só que ligado à prática abusiva e a contratos, tá? Que é a outra temática. Hoje foi só oferta e publicidade, tá bom? Tá tudo claro? A gente pode encerrar. Um bom dia também. Gente, fiquem com Deus. De nada, Larissa. Um beijo, tá? Fiquem na paz, fiquem bem, por favor. Estejam bem psicologicamente também. Estudem, mas procurem outros mecanismos aí para... De nada, Lívia. Outros mecanismos para que vocês possam também oxigenar aí novas ideias, filme, música, convivência com família, tá bom? Aproveitem esse momento que está sendo difícil para todos, tá? Um grande beijo, gente. Fiquem na paz de Deus, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.